Eu vi um grande buquê de flores na mesa dela, e ela as levou para o almoço. Aqui está o cartão que veio com elas. Ela me entregou o cartão, e enquanto eu lia, meu coração afundou. Cara Grace, obrigada por me ajudar a renovar meu contrato com sua empresa. Não consigo expressar o quanto aprecio isso. Espero que você se junte a mim para almoçar em breve. Com amor, Jared. O bilhete implicava um nível de familiaridade com o qual eu não estava confortável. E agora, minha esposa era seu próximo alvo. Agradeci a Zoe e pedi que ela me mantivesse atualizado sobre quaisquer outros bilhetes ou flores que ela pudesse encontrar. Não perdi tempo ligando para Kyle. Ele atendeu após o terceiro toque. Simon, como posso ajudar? Rapidamente o informei. Zoe, uma das minhas funcionárias que trabalhou na investigação anterior, agora trabalha no escritório de Grace. Ela acabou de me dizer que Jared Nelson começou a visitá-la, a levá-la para almoçar e a enviar flores. Tenho um cartão dele aqui. Kyle respirou fundo. Você não é o único lidando com Jared. Na verdade, você é o terceiro marido envolvido. Você estaria interessado em unir forças com os outros? Claro, respondi. Qual é o próximo passo? Kyle sugeriu uma reunião com os outros maridos às 14 horas e propôs: você pode vir ao meu escritório. Vamos resolver a papelada e trocar qualquer informação relevante. Concordei e cheguei ao escritório dele pontualmente às 13 horas e 55. Lá dentro, encontrei Billy Morgan e Terry Smith, junto com Kyle e seu associado, Mark Perry, que estava cuidando da coleta de dados para o caso. Kyle começou a reunião. Cavalheiros, estamos todos aqui porque vocês compartilham um problema comum. Billy, Terry, conheçam Simon. Ele está interessado em se juntar à investigação. Se ambos concordarem, nós o traremos oficialmente a bordo e começaremos a compartilhar informações. Eles concordaram, e, após uma breve troca, todos concordaram. A papelada levou cerca de 15 minutos, durante os quais usei meu cartão de crédito pessoal para cobrir a taxa de $5. 000, garantindo que Grace não visse nada suspeito em nossos extratos compartilhados. Depois que tudo foi resolvido, Kyle se dirigiu a todos nós. O problema compartilhado é Jared Nelson. Simon, só para te informar, a esposa de Billy trabalha ao lado de Jared na Hancock Manufacturing, enquanto a esposa de Terry é empregada pelo conselho escolar da cidade, que obtém suprimentos da mesma empresa. Jared tem uma rotina muito bem praticada. Ele envia flores, mensagens de texto e leva essas mulheres para almoçar, geralmente tentando escalar as coisas atraindo-as para um motel depois. Seu padrão com mulheres casadas é perturbador, pressionando aquelas com filhos e tirando vantagem das que não têm, oferecendo-lhes passes livres de seus maridos. Kyle fez uma pausa, tomou um gole de café e continuou. No último ano, Jared foi responsável por pelo menos 5 divórcios na área. Suas táticas não variam muito, mas são eficazes. Ele até foi processado por um grupo de maridos em Dallas, onde ele trabalhava, depois de causar uma série de casamentos desfeitos. O processo resultou em sua demissão, mas ele está fazendo os mesmos truques aqui agora. Estamos fazendo tudo o que podemos para acabar com isso. Ele se virou para mim, Simon. Você ainda está designado para uma limpeza na Hancock Manufacturing ou nos escritórios do conselho escolar. Você pode conseguir reunir evidências valiosas do lixo do escritório de Grace se sua equipe lidar com essa área. Eu balancei a cabeça. Não, infelizmente, não cobrimos esses locais. Que pena, Kyle comentou. Mas continue coletando qualquer coisa do lixo de Grace que pareça pessoal. Precisamos de cada pedaço de informação que pudermos obter. Ele então perguntou: quem paga a conta telefônica da sua esposa? Minha empresa paga, eu respondi. Kyle sorriu: ótimo. Aqui está o que faremos. Precisaremos acessar os registros telefônicos dela para ver para quem ela está enviando mensagens de texto e ligando. Basta preencher este formulário de autorização, e ele nos dará permissão para monitorar o telefone dela. Você também precisará escanear este código QR no telefone dela. Depois que você fizer isso, um programa se instalará discretamente e começará a transmitir todas as suas chamadas, mensagens, e-mails e chats do WhatsApp para o nosso servidor.
Jared tende a evitar usar telefones fixos porque é muito fácil para os cônjuges atenderem acidentalmente, então a maior parte do contato dele com essas mulheres acontece em seus celulares. Encerramos a reunião, trocando números de telefone e criando um grupo do WhatsApp para facilitar a comunicação. Incluía eu, Billy, Terry, Kylie e Mark. O objetivo era manter todos informados e atualizados em tempo real. Quando cheguei em casa mais tarde naquela noite, Grace já estava lá, mas ela parecia um pouco preocupada. Ela manteve o telefone por perto, o que não era do seu feitio, e durante nossa conversa, ela pareceu distante. Quando perguntei sobre seu dia, ela me ignorou, dizendo que foi longo e que ela se sentia cansada. Então, às 21h30, muito mais cedo do que o normal, ela foi para a cama. Fiquei acordado um pouco mais, tentando me livrar da inquietação que se instalara. Assim que soube que ela estava dormindo, fui procurar o telefone dela, mas ele não estava no lugar de sempre. Fui até o quarto. Notei um carregador de telefone perto da cama, e quando olhei mais de perto, o encontrei escondido debaixo do travesseiro de Grace. Não havia como pegá-lo sem acordá-la, então fui para a cama, minha mente girando de inquietação. Felizmente, no meio da noite, ela se levantou, me dando a chance perfeita de escanear o código QR, inserir os detalhes e devolver o telefone dela sem que ela percebesse. Na manhã seguinte, ela andou pela casa sem rumo antes de ir para o trabalho, mal me dizendo uma palavra. Se eu não tivesse falado com ela primeiro, duvido que ela teria dito alguma coisa. Por volta das 11h30, Mark ligou do escritório de Kylie. Eles tinham terminado de analisar o dump de dados inicial, e ele começou a explicar o que encontraram. Grace tinha criado uma nova conta de e-mail, aparentemente só para Jared. Isso nos dá uma vantagem, disse Mark. No começo, não tínhamos certeza de como eles estavam se comunicando, mas agora sabemos. Estamos trabalhando para acessar os e-mails dele também. As mensagens de Jared são implacáveis, ele tem pressionado Grace a apimentar sua vida, sugerindo que ela precisava de novas experiências para revigorar seu casamento. Ele até a pressionou a compartilhar detalhes de sua vida amorosa, que agora ele está usando contra você. Senti um nó no estômago, enquanto Mark continuava. Ele insinuou uma escapada de fim de semana, durante o almoço recente, e está tentando convencê-la de que é apenas uma coisa física, argumentando que se ela realmente te ama, isso não será considerado traição. Ele está usando a culpa para manipulá-la. Contei a Mark sobre o comportamento estranho de Grace na noite anterior e perguntei se ela e Jared ainda estavam em contato ou planejando outro encontro. Mark verificou as mensagens. Ela respondeu a ele há alguns minutos. Ele a convidou para almoçar no clube de praia amanhã, sugerindo que eles criassem estratégias sobre como convencê-la. As palavras exatas dele foram: Simon te ama, e se você contar a ele, não será traição. Ele não pode negar um passe livre a você. Ela respondeu com um simples ok. Depois de encerrar a ligação, recostei-me na cadeira, tentando descobrir meu próximo movimento. Falar com ela diretamente não funcionaria, Jared estava pressionando demais. Se eu a confrontasse, ele provavelmente encontraria outra maneira de atraí-la, talvez até mesmo marcar um encontro no hotel. Percebi que ou eu tinha que dar um fim nisso, ou terminar meu casamento. Liguei para Kylie, e fui direto ao ponto. Jared está dando em cima de Grace, e mesmo que eu intervenha agora, ele provavelmente vai insistir para uma visita ao hotel. Preciso de um plano sólido, ou então estou pensando em divórcio. Mas sinto que preciso de um plano B. O que você acha? Kylie fez uma breve pausa. Ter um plano B é inteligente. Mas se falhar, Jared não desistirá facilmente. Seu ego não a deixará escapar. Se o perdão não for uma opção para você, o divórcio pode ser inevitável. Posso preparar um pacote de documentos para seu advogado, ou posso recomendar um. Tenho meu próprio advogado, obrigado, respondi. Ele já elaborou um acordo comercial, protegido por um fundo fiduciário, caso isso dê errado. Liguei para meu advogado e marquei uma reunião para a manhã seguinte. Quando cheguei em seu escritório às 9h30, ele me lançou um olhar de cumplicidade. O que mudou? Ele perguntou com um sorriso irônico. Ele me conhecia muito bem. Eu ri levemente,
pegando a xícara de café que sua secretária ofereceu. Grace está à beira da traição, expliquei. Um vendedor em seu trabalho a escolheu, e ela caiu nessa. Estou pensando em terminar o casamento, mas estou trabalhando em um plano B. Se ela seguir em frente, não há plano B. Passamos a próxima hora discutindo possíveis resultados. Eu estava me inclinando para um divórcio direto. Nossos ativos comerciais já estavam protegidos pelo acordo, e como não tínhamos filhos, não haveria pensão alimentícia para nos preocuparmos. Concordamos em vender a casa e dividir tudo igualmente. Eu não estava interessado em ir atrás de Jared ou seu empregador legalmente, seria caro, com pouca chance de sucesso. Depois de acertar os detalhes e a taxa, eu fui embora. Meu advogado me garantiu que tudo seria finalizado e armazenado para referência futura, só por precaução. Ao longo da semana, o comportamento de Grace oscilou. Uma noite, ela estava afetuosa, na outra, ela mal parecia notar que eu existia. Então, na sexta-feira à tarde, Zoe, uma das minhas funcionárias, ligou para me dizer que Grace tinha recebido outro grande buquê de flores, junto com um cartão postal. Foi isso para mim. Enquanto eu digitava uma mensagem no grupo do WhatsApp, vi uma postagem de Kylie para Billy. Jared tinha convidado a esposa de Billy para jantar no Holiday Inn. Todos nós sabíamos das intenções de Jared, mas as coisas ainda estavam no ar. Pedi para Billy se juntar a mim, esperando que ele cuidasse das coisas logo. Eu queria que minha situação fosse resolvida da mesma forma, e eu estava tão distraído que continuava derrubando coisas. Mandei uma mensagem para o grupo, contando a Mark sobre as flores e o cartão. Ele respondeu rapidamente: vou verificar o e-mail dela agora. 5 minutos depois, meu telefone tocou. Verifique seu WhatsApp, disse Mark. Abrindo o aplicativo, vi um documento, uma reserva de hotel para um lago a cerca de 30 minutos da cidade. A reserva era para as noites de sexta e sábado, e os nomes de Grace e Jared estavam listados. Retornando à ligação, contei a Mark as más notícias. Ele suspirou e confirmou: sim, mas piora. Os e-mails são ainda mais incriminadores. Estou enviando um para você agora. Quando abri minha caixa de entrada, encontrei um e-mail da Grace que delineava exatamente o que dizer e fazer. Era essencialmente um guia para trapaceiros. Jared havia enviado a ela o link do hotel 2 semanas atrás, e a corrente de e-mails dele o mostrou encorajando-a, dizendo o quanto ele queria mimá-la. Na mensagem final, ele confirmou a reserva e forneceu a ela um roteiro para me convencer de que tudo ficaria bem. De acordo com seu plano, ela deveria preparar um jantar gostoso para mim, agir de forma extra-afetuosa durante a semana e me garantir que seria puramente físico com ele, com o único propósito de enriquecer nosso relacionamento. Ele deixou a decisão nas mãos dela, mas estava claro que ela estava inclinada a seguir em frente. Eu precisava de tempo para pensar. Naquele fim de semana, nos mantivemos ocupados. Não deixei transparecer que sabia, mas o comportamento de Grace mudou. Ela estava excepcionalmente gentil, e fomos íntimos várias vezes, sexta-feira à noite, sábado de manhã e novamente sábado à noite. Na tarde de domingo, ela iniciou outra rodada, e novamente na manhã de segunda-feira. Era como se ela estivesse tentando tranquilizar a si mesma ou a mim. Mas na segunda-feira à tarde, eu já tinha parado de brincar. Kylie me ligou por volta das 15 horas com mais más notícias. Grace tinha mandado mensagem para Jared, dizendo que ela estaria lá na quinta-feira à noite, mas apenas se ele se sentisse confortável. Kylie me avisou que a resposta de Jared foi basicamente: perdão é mais fácil do que permissão. Agradeci Kylie pela atualização e pedi que ele compilasse todas as evidências. Mencionei que provavelmente havia fotos, e Kylie confirmou que havia uma de Jared e Grace se beijando, embora não fosse uma sessão de amassos completa. Eu disse a ele para incluir tudo em uma pasta e enviar para meu advogado. Entrei em contato com meu advogado em seguida, avisando-o para esperar a pasta. Concordamos em discutir isso durante uma reunião na manhã de sábado. Nada estraga o café da manhã, como uma petição de divórcio, comentei secamente. Na segunda-feira à noite, Grace tentou se aproximar novamente, mas recusei, dizendo que tinha trabalho para terminar. Fiquei acordado até tarde no meu escritório e, finalmente, fui dormir por volta das 2 da manhã.
Ela já estava dormindo. Na manhã seguinte, enquanto eu me preparava para sair para o trabalho, um mensageiro entregou a pasta. Abri-o no meu escritório, folheando as evidências, e-mails, fotos e notas que revelavam o quão longe as coisas tinham ido. Jared tinha arruinado pelo menos 7 casamentos nos últimos 18 meses, e parecia que o nosso seria o próximo. Assim que terminei de ler, Lauren, minha secretária, entrou. Compartilhei a história inteira com ela. Seu rosto se suavizou com simpatia, e pela primeira vez, a vi como mais do que apenas uma colega. Havia algo inegavelmente atraente nela. Ela sorriu conscientemente e perguntou: então, qual é o seu plano? Um sorriso fraco cruzou meus lábios. Se ela fizer isso na sexta-feira, eu vou pedir o divórcio no sábado. Lauren sorriu brincalhona. Bem, o que é bom para o ganso é bom para o ganso, certo? Ela se inclinou para mais perto. Por que não ter seu próprio fim de semana com alguém com quem você tem sonhado? Eu ri. E quem poderia ser? Eu, é claro, ela disse, dando um sorriso travesso. Estritamente físico, nada mais. Você precisa de uma cabeça limpa, e eu sou a garota certa para ajudar com isso. A ideia era simples, mas eficaz, fazer Grace encarar as consequências de sua traição. Naquela noite, eu estava com Grace, mas não havia emoção alguma para mim. Foi um ato difícil de realizar. Na quarta-feira de manhã, nenhum de nós estava a fim de nossa rápida interação habitual antes do trabalho. A tensão estava crescendo, e quinta-feira seria o ponto de ruptura. Na quarta-feira à noite, a tensão havia diminuído um pouco, mas ainda estava lá, fervendo sob a superfície. Quinta-feira de manhã, enquanto eu estava me preparando para sair de casa, Grace acordou e gritou algo sobre planos para o jantar, mas eu escolhi ignorá-la. Por volta do meio-dia, Kylie ligou com outra atualização. Grace tinha mandado uma mensagem para Jared, se gabando de que estava preparando um jantar especial para mim e prometeu colocá-lo a par da nossa conversa depois. Decidi me adiantar a ela. Fui ao mercado e peguei tudo o que precisava: frango, batatas, vegetais e uma garrafa do seu vinho branco favorito. Às 14h30, eu estava de volta em casa, e em algumas horas, tudo estava preparado e pronto no forno. Assim que eu estava deslizando a bandeja de batatas para dentro, Grace chegou em casa, carregando algumas sacolas de compras. Ela pareceu confusa, claramente não esperando ver o jantar já bem encaminhado. Onde você está indo? Grace perguntou, olhando para os preparativos do jantar com clara confusão, enquanto colocava suas sacolas de compras no chão. Eu sorri largamente, tentando manter o clima leve. Só estou fazendo o jantar para minha adorável esposa. Eu queria torná-lo especial, antes de nos sentarmos e batermos um papo. Ela pareceu ainda mais confusa, franzindo a testa. Eu estava planejando fazer o jantar também. Mas depois que comermos, tenho algo importante para discutir com você. Vai ser uma longa noite. Claro, respondi, virando-me com um sorriso. Eu já tinha jogado uma chave inglesa nos planos dela, e ela nem sabia ainda. O jantar foi tenso. Eu mantive a conversa fluindo, desviando qualquer tentativa de direcioná-la para algo pessoal. Grace tentou empurrar a conversa nessa direção algumas vezes, mas eu a incentivei a aproveitar a refeição primeiro. Quando terminamos, decidi que era hora de assumir o controle da situação. Leve seu vinho para a cozinha. Vamos conversar lá, sugere, acenando em direção à mesa da cozinha, onde eu havia discretamente colocado uma pasta antes. A carta, as evidências, tudo o que ela precisaria ver, estava escondido sob algumas revistas. Ela me seguiu, ainda sem noção do que estava por vir. Eu removi as revistas, revelando o documento impresso. Grace, comecei, você sabe que eu te amo, e nunca quero te machucar. Mas estamos juntos há muito tempo, e eu percebi uma coisa. Minha falta de experiência tem me incomodado, e isso tem se tornado mais aparente ultimamente. Os olhos dela se arregalaram um pouco, e eu pude vê-la tentando processar para onde isso estava indo. Minha secretária, Lauren, bem, ela tem me confiado, e eu me vi atraído por suas histórias. Elas são cativantes. Sinto que preciso clarear minha mente antes que possamos nos comprometer totalmente a passar nossas vidas juntos. Então, reservei um hotel para o fim de semana com ela. É apenas físico,
Uma chance para eu extravasar e experimentar algumas coisas novas que posso trazer de volta ao nosso casamento. Isso não muda o que sinto por você, e estou lhe dizendo de antemão, para que não seja visto como traição. O rosto de Grace ficou vermelho brilhante, sua expressão oscilando entre raiva e descrença. Sobre meu cadáver, ela praticamente gritou, e eu quero essa mulher fora até segunda de manhã, ou estamos acabados. A reação dela foi exatamente o que eu esperava, e não consegui deixar de rir. O olhar no rosto dela não tinha preço. Quando a percepção surgiu, ela viu através do jogo que eu estava jogando. Tudo o que ela tinha planejado dizer, cada desculpa que ela tinha preparado, eu tinha antecipado tudo. Fechei a pasta e entreguei a ela, revelando a foto na capa, ela e Jared, presos em um beijo. Seu rosto drenado de cor, sua voz um sussurro, você sabia? E você brincou comigo? Sim, eu disse calmamente, meu sorriso desaparecendo. Eu sabia. Sua reação é exatamente como eu teria respondido se os papéis fossem invertidos. Mas, diferente de você, eu não reservei um hotel. Ao contrário de você, eu não compartilhei almoços, beijos ou conversas sobre amor com outra pessoa. Minha história era ficção. A sua, no entanto, é muito real. Enquanto eu falava, ela folheava a pasta, com as mãos tremendo. Estava tudo lá, datas, horários, fotos, e-mails, transcrições de chamadas. Estava tudo disposto em preto e branco. Você me seguiu? Você violou minha privacidade? Como pôde? Ela exigiu, sua voz cheia de fúria. Eu fiquei composta. Esse é o ponto crucial, Grace. Você cruzou a linha, e agora é hora de agir. Você arrumou um namorado, teve um caso emocional e estava planejando levar isso para o lado físico. Você me humilhou e colocou nosso casamento em risco, e ainda assim aqui está você, brava comigo por te pegar antes que fosse tarde demais. Achei que poderíamos resolver isso, mas talvez eu estivesse errada. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela tentava se defender. Humilhou você? Prejudicou o nosso casamento? Simon, não foi assim. Era separado de nós. Separado de nós? Eu repeti, incrédulo. Isso saiu direto do manual do trapaceiro. Você me disse antes que se eu tivesse um caso, seria por cima do seu cadáver. Então por que é ok para você, mas não para mim? Ela abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão para impedi-la. Não, Grace. Não existe passe livre. Se você fizer isso é trapaça. E me avisar com antecedência não muda isso. Seu olhar caiu no chão, sua voz quase inaudível. Eu não consigo lidar com isso agora. Preciso ficar sozinha. Sem outra palavra, ela se virou e correu escada acima, levando a pasta com ela. Ouvi a porta do quarto bater e a fechadura clicar no lugar. Limpei a cozinha, minha mente já girando com o que fazer em seguida. Kylie tinha me dado um tablet que me permitia monitorar todas as atividades do telefone de Grace, então sentei e entrei. Claro, ela estava mandando mensagem para Jared. Rolei pela conversa deles. A última mensagem de Grace estava cheia de dúvidas. Ela disse a Jared que estava preocupada que alguém pudesse estar observando-a, que alguém tivesse cópias de suas mensagens. Ela até mencionou como eu tinha feito o jantar para ela naquela noite, e como eu parecia saber mais do que estava deixando transparecer. A resposta de Jared foi previsível. Ele disse para ela não se preocupar, para apenas seguir com o fim de semana como planejado, e tudo ficaria bem. Ele garantiu a ela que os sentimentos dela por ele eram reais, e que eles tinham que seguir com o plano. Seu desespero era quase palpável. Grace, no entanto, estava vacilante. Ela disse a ele que eu estava agindo de forma estranha, que parecia ter descoberto tudo. Ela admitiu que estava tendo dúvidas, que talvez essa não fosse a decisão certa. Mas Jared continuou insistindo, dizendo a ela que não seria trapaça se eu soubesse. Ele insistiu que isso só a deixaria mais feliz. Fechei o tablet e liguei a TV, embora minha mente estivesse em outro lugar. Eu já tinha decidido pedir o divórcio, mas estava dividido entre fazer isso agora ou esperar até que eles realmente tivessem feito isso. Parte de mim queria ter certeza de que ela entenderia completamente as consequências de suas ações antes de tomar qualquer decisão final. Liguei para meu advogado e contei a ele.
Joguei a bomba nela, eu disse, e ela está planejando fazer as malas e ver como vou reagir. Não quero pedir o divórcio, até que eles realmente tenham dormido juntos, mas preciso que ela saiba que estou falando sério. Há alguma maneira de forçarmos isso? Meu advogado, afiado como sempre, deu uma sugestão. Poderíamos entregar uma carta a ela no escritório amanhã, deixando claro que você sabe sobre o caso e que, se ela seguir em frente, o processo de divórcio começará na manhã seguinte. Ela entenderá a mensagem em alto e bom som. Concordei, pensando bem. Era a maneira perfeita de demonstrar o quão sério eu estava. Mais tarde naquela noite, chequei o tablet novamente, sem mais mensagens entre Grace e Jared. Decidi encerrar a noite. Quando cheguei ao quarto, meio que esperava que a porta ainda estivesse trancada, mas não estava. Entrei e encontrei Grace deitada na cama, sua mala pronta encostada na parede. Ver aquela bolsa fez uma onda de emoções me atingir. Não disse uma palavra. Apenas me virei e saí do quarto, indo direto para o quarto de hóspedes. Ela me chamou, implorando, mas eu a ignorei. Deitado na cama, completamente vestido, eu não conseguia me livrar da sensação de traição. A bolsa, pronta para ela fugir com Jared, foi o golpe final. Lágrimas brotaram em meus olhos, e eu as deixei cair. Eu tinha perdido algo fundamental, e não havia como voltar atrás. Na manhã seguinte, eu a ouvi se movendo lá embaixo. Fiquei no quarto de hóspedes, esperando até ouvir a porta da frente fechar. Quando finalmente desci para a cozinha, vi que a mala tinha sumido. Grace tinha desempacotado e guardado tudo. Ela estava parada no balcão, seu rosto tenso e ansioso. Minha reação inicial foi atacar, mas me segurei. Suponho que este café da manhã seja a sua maneira de me mostrar que tipo de esposa você será se dormir com outro homem. Mas não importa. Se você continuar com isso, estamos acabados. Ela olhou para mim, seus olhos implorando, mas eu não a deixei falar. Já falei com o advogado, continuei, minha voz firme. Você receberá os papéis do divórcio amanhã de manhã no hotel. Não há como voltar atrás depois disso. Se você voltar para casa hoje à noite, começaremos o aconselhamento e tentaremos reconstruir. Mas se você for embora com ele, nem pense em voltar. O rosto de Grace se enrugou, mas ela não disse nada. Olhei para a bolsa dela perto da porta. Imagino que a bolsa já esteja no seu carro. Ela se virou, confirmando minha suspeita. Sem dizer mais nada, Grace pegou suas coisas e saiu silenciosamente da casa. O som da porta fechando ecoou pela cozinha vazia, me deixando sozinha no silêncio. Pelo menos Grace finalmente entendeu a gravidade de suas ações. Quando cheguei ao escritório, Lauren olhou para mim e disse: "Você está horrível." Dei a ela um sorriso fraco. "E você está deslumbrante como sempre." Antes que ela pudesse fazer mais perguntas, acrescentei: "Não tenho ideia de como as coisas vão acabar." Quando expus meu plano B, Grace ficou furiosa. Ela disse: "Só por cima do meu cadáver. Esta manhã, arrumei minha mala de fim de semana. Ela vai receber uma carta em breve, e vamos ver se isso a abala." Lauren preparou mais café e me entregou uma xícara. "Espero que ela perceba o que está fazendo. Certamente ela não pode achar que esse comportamento é aceitável para ela, mas não para você." Ofereci a ela um sorriso triste e me acomodei na minha mesa. O dia parecia improdutivo, e logo depois das 11, meu telefone tocou. Era Grace, e ela estava chorando. "Você está falando sério?" Ela soluçou. "Você realmente vai se divorciar de mim?" Estava claro que ela não esperava que eu seguisse adiante. Não hesitei. "Se você fizer isso, é uma violação do nosso acordo. Você se divorciaria de mim se eu traísse, certo?" Sua voz era quase inaudível, mas ela sussurrou: "Sim." "Você pode vir para casa para que possamos conversar," ela implorou. "Estarei aí em 20 minutos, respondi e desliguei. Quando cheguei em casa, preparei um café, e o cheiro do bacon que ela tinha feito antes ainda pairava no ar. Abri uma janela para arejar a cozinha e sentei-me. 10 minutos depois, Grace entrou pela porta, segurando um envelope do meu advogado em uma mão e sua bolsa de fim de semana pendurada no ombro. Ela deixou a bolsa na porta, parecendo incerta se vinha até mim ou ficava para trás.
Servi o café e gesticulei para que ela se sentasse. Então, você ainda está planejando ir para o hotel? Perguntei, observando-a atentamente. Seu rosto corou. Como você pode perguntar isso depois de enviar isso? Ela acenou com a carta do advogado. Claro que não vou. Eu te amo. Quero ficar com você. Cancelei tudo. Mas precisamos consertar nosso casamento, ou ainda vou receber os papéis do divórcio. Estudei-a por um momento antes de falar. Você só será atendida se aparecer naquele hotel. Sem hotel, sem papéis. Mas nosso casamento foi danificado, Grace. Isso é o que vai acontecer primeiro. Você vai ligar para Jared na minha frente, e eu quero ouvir você terminar isso. Então, você vai deletar a conta de e-mail pessoal que você criou para ele. Depois disso, você vai reportar tudo para seu chefe e garantir que Jared seja banido do seu escritório. Por fim, começaremos o aconselhamento para descobrir por que isso aconteceu e como podemos reconstruir nossa confiança. Assim que terminei, o telefone dela tocou. Era Jared. Ela colocou no viva-voz, e sua voz frustrada veio até nós. Onde você está, Grace? Estou esperando na recepção, e não posso esperar mais. Grace respirou fundo e disse, Jared, estou em casa com Simon. Ele fez algo que me fez perceber o que eu estava fazendo. Se eu for com você, isso destruirá meu casamento. Sinto muito, mas você não vale a pena. Eu não vou. A raiva de Jared era palpável. Você é um idiota. Você sabe quanto tempo, esforço e dinheiro eu gastei com você? E agora você está recuando porque seu marido fracote fez birra? Dane-se, ele gritou antes de desligar. Pela primeira vez, Grace o viu como ele realmente era. Não era amor ou cuidado, era manipulação. Ela levou um momento para se recompor e então começou a deletar a conta de e-mail. Demorou mais do que o esperado, mas depois de 1 hora, ela sumiu. Pouco tempo depois, seu chefe e o gerente de RH, Marvin Woods, apareceram na nossa porta. Eles pareciam sérios. Grace, estamos cientes do que aconteceu hoje, disse Woods. Dizer que estamos decepcionados é pouco, mas estamos aqui para lhe dar uma chance de manter seu emprego. Por favor, conte-nos o que aconteceu. Grace respirou fundo e enxugou os olhos com um lenço. Cerca de 3 meses atrás, Jared Nelson assumiu a conta da E-Metals que eu administrava. Ele começou com elogios, coisas inofensivas sobre minhas roupas e cabelo, mas depois ficou pessoal. Ele começou a flertar, me enviar presentes e, eventualmente, me convidou para jantar. Deixei acontecer e comecei a me vestir de forma provocante para chamar sua atenção. Com o tempo, ele me cansou com suas palavras, dizendo que Simon não me merecia, e então ele me convenceu a concordar em passar um fim de semana com ele. Mas Simon interveio com uma carta de seu advogado, e isso me tirou dessa. Eu disse a Jared que não iria. Relatei tudo ao RH, e estou pronto para seguir em frente. Woods trocou um olhar com o chefe de Grace, e então assentiu. Obrigado pela sua honestidade, Grace. Sim, você cometeu um erro significativo, mas tem sorte de ter essa chance de manter seu emprego. Tivemos problemas de qualidade com a E-Metal, e estamos cortando relações com eles. Jared Nelson não virá mais a este escritório. Deixe-me esclarecer, se algo assim acontecer de novo, você será dispensado imediatamente. Grace assentiu. Eu entendo. Assim que eles saíram, Grace e eu nos sentamos para almoçar. Mais tarde, começamos a procurar um conselheiro matrimonial. Felizmente, encontramos um rapidamente e marcamos uma consulta para o dia seguinte. As sessões de aconselhamento correram bem. Ao longo de 3 meses, Grace percebeu como Jared havia explorado seu medo de que nosso casamento se tornasse rotina. Ela viu o quão facilmente ele a havia manipulado. Quanto a mim, percebi o quanto construímos juntos e passei a apreciar a força do nosso relacionamento. Anos depois, ainda estamos juntos, e Grace está esperando nosso primeiro filho. Percorremos um longo caminho, e estamos mais fortes agora do que nunca. Quanto a Jared, ele não se saiu tão bem. Alguns meses atrás, ele sofreu uma queda feia no shopping local, escorregando em um lance de escadas no estacionamento. A polícia não conseguiu descobrir exatamente o que aconteceu, mas eu sei disso, havia pelo menos 5 maridos no shopping naquele dia,
todos nós vestidos com jaquetas pretas e bonés de beisebol. Quando a polícia tentou nos separar e fazer perguntas, ninguém revelou nada. Nós nos mexemos tanto que eles não conseguiam dizer quem estava sentado onde, e nenhum de nós estava falando. Uma coisa é certa, alguém garantiu que Jared tivesse o que merecia. Mas quanto a quem? Bem, esse é um segredo que nenhum de nós jamais irá compartilhar.